Em 1999, a humanidade estava à beira de um grande avanço. Com a ajuda do telescópio espacial Hubble, os cientistas encontraram a mais distante e possivelmente a maior galáxia. No entanto, um pouco mais tarde houve certos ajustes na pesquisa. Os astrônomos descobriram não uma galáxia, mas um raio de luz emitido por uma estrela refletido em outra e brilhando diretamente no telescópio. Isso funciona como um raio de sol refletindo em um espelho, e curiosamente, tais erros acontecem na sociedade científica com uma regularidade impressionante. Neste vídeo, você descobrirá por que a NASA ainda não expulsou certos cientistas por trapacear, como as galáxias nascem e quais objetos do universo são os maiores, ou pelo menos achamos que são. Então, como os cientistas determinam os tamanhos dos corpos celestes? The universe told me. Claro, a metodologia é um pouco diferente do que Neil deGrasse Tyson descreveu aqui. Atualmente acredita-se que a maior nebulosa do espaço seja NGC 2070, também conhecida como Tarântula. Mas por que ainda não podemos conceder o primeiro prêmio? Há outra pegadinha esperando pela humanidade? Normalmente, os astrônomos medem a distância entre os objetos considerando a velocidade da luz, mas o problema é que dentro de uma nebulosa pode ser muito mais abaixo do que o normal, e é por isso que é quase impossível determinar os limites precisos dessa área. Talvez pelo menos as estrelas facilitem a tarefa. O Y Scuti é um líder indiscutível entre eles. Seu raio é 1708 vezes maior do que o nosso Sol. Parece que temos um vencedor aqui, mas espere. O que é isso? Em 2020, Stephenson 218 foi nomeada a maior estrela conhecida. É até 2.158 vezes maior que o nosso Sol. Mas por que nunca vimos isso antes? Aparentemente, a razão para isso é a sua luminosidade. Embora o Y Scuti tenha perdido a batalha de diâmetro para Stephenson, certamente permaneceu um dos jogadores mais brilhantes do mercado. Além disso, as estrelas tendem a pulsar, ou em outras palavras, a se contrair e se expandir periodicamente, ao mesmo tempo em que mudam de forma. Mas se não podemos determinar o tamanho exato das estrelas, o que fazemos com objetos maiores? Com buracos negros, por exemplo? Pode ser uma surpresa, mas é relativamente fácil calcular os tamanhos dos buracos negros, cujas massas são medidas com base nas emissões de raios gamas produzidas por um buraco negro enquanto engole outros objetos. No entanto, é muito cedo para comemorar. Antes de usar esses raios gama para qualquer tipo de cálculo, precisamos rastreá-los primeiro, e isso pode levar várias décadas. Neste momento, o título do buraco negro mais gigante pertence a Tom 618. Seu peso é 66 bilhões de vezes maior do que o do Sol. Difícil imaginar uma coisa dessas, né? Mas existem objetos ainda mais extensos no espaço sideral. Quando os buracos negros sugam tudo que encontram no caminho, eles formam enormes funis que, por sua vez, formam galáxias inteiras. IC1101 é uma galáxia elíptica supergigante. Existem cerca de 250 bilhões de estrelas na Via Láctea, enquanto apenas em IC1101 existem 3 trilhões delas. A galáxia fica a 1,04 bilhões de anos-luz da Terra na constelação de Virgem. Muito possivelmente essa é a galáxia mais gigante conhecida. Mas podemos realmente ter certeza se ainda não conseguimos chegar a um acordo geral sobre o tamanho da nossa Via Láctea? O telescópio espacial Hubble ajudou a desvendar os segredos do universo. Estabelecer que a velocidade de expansão da Via Láctea é muito maior do que os pesquisadores confiavam anteriormente. Talvez a Via Láctea não seja tão pequenina, pois está crescendo 10 vezes mais rápido
do que pensávamos anteriormente. Mas isso significa que os tamanhos dos outros corpos celestes também podem ter sido calculados de forma errada? Se sim, por que continuamos confiando nos cientistas em vez de expulsá-los da NASA e chamá-los de charlatões? Talvez com todos esses erros é hora de não fazermos uma lista dos maiores objetos, mas criar um muro de vergonha com os cientistas mais desonestos. O principal problema aqui é que todas as evidências são puramente circunstanciais em astronomia. Não há autoridade suprema que possa confirmar ou negar todas as suspeitas humanas. As informações coletadas se juntam muito lentamente, como um quebra-cabeça extra difícil. Mas então, como podemos determinar o maior objeto do universo? E se precisarmos procurar não o objeto em si, mas sua ausência? Provavelmente as coisas mais interessantes no espaço não são os corpos celestes que formam aglomerados, mas vice-versa, os vazios. Lugares que nem sequer contêm matéria. Em 2004, os estudiosos descobriram o supervazio de Eridanos. De acordo com projeções preliminares, ele se estende por 1,8 bilhões de anos-luz. Um monstro como esse pode facilmente reivindicar o título de maior objeto, mas um vazio pode ser considerado como um objeto? That's kind of freaky right there. E se puder, como determinamos o tamanho da matéria ausente quando há um vácuo perfeito? Não é uma tarefa fácil, não é? Ainda não podemos confiar totalmente em nenhum dado sobre o espaço sideral fora da Via Láctea, e mesmo dentro dele, as coisas não são tão simples e claras. No entanto, talvez possamos finalmente completar esse quebra-cabeça em breve. E então, cada centímetro do nosso universo será como um livro aberto. Ou o contrário, talvez tenhamos que aceitar que somos ainda mais indefesos do que pensamos que somos. You might think you understand, but do you really? Então, qual desses cenários parece mais provável para você?